Olá, eu sou Daniel Pilvezan e hoje eu quero falar um pouquinho com você a respeito dos direitos das pessoas com autismo. Eu sou advogado aqui em São Paulo e nós estamos aqui começando agora uma série que vai falar sobre esses direitos. Eu primeiro preciso fazer uma pequena introdução, depois a gente vai falar sobre a diferença que tem entre direito público e direito privado, porque isso é muito importante no momento da gente reivindicar aquilo que nós temos direito, e depois nós falaremos propriamente dos direitos das pessoas com autismo e, por fim, os direitos que essas pessoas têm com relação aos planos de saúde. Vamos falar de jurisprudência, vamos falar da legislação aplicável a esses casos e muito mais. Então eu te convido para acompanhar essa série aqui comigo. O termo autismo ou autista, ele se refere às pessoas que nessa condição elas possuem um transtorno. Tanto é que esse transtorno ele é nomeado de TEA, transtorno do espectro autista. E essas pessoas elas recebem uma atenção específica na legislação que se enquadra do mesmo modo que as pessoas com deficiência. Por isso que na Lei 12.764 de 2012, a definição do artigo 1º, parágrafo 2º, é: a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. E por que isso aqui é importante? Porque quando a gente fala na conquista dos direitos das pessoas com autismo, a gente pode ver que a legislação, o legislador, melhor dizendo, ele pensou assim: eu vou dar para essas pessoas, para essa parcela da população, os mesmos direitos que as pessoas com deficiência têm. Embora a pessoa com autismo ela não seja considerada exatamente uma pessoa com deficiência, mas sim uma pessoa que tem um transtorno dentro de uma condição que é clinicamente observada, tá? Aí a gente precisa falar um pouquinho também, antes da gente prosseguir no estudo desses direitos que essas pessoas com autismo possuem, qual que é a fonte do direito, ou seja, por que eu posso dizer que essa pessoa tem esse direito, né? Qual que é a fonte? Onde está escrito? Quem disse? E isso é importante a gente entender, né? Primeiro, o direito ele tem algumas fontes e duas delas eu preciso destacar aqui para você. Uma é a lei, ou seja, a legislação do nosso país. Essas leis, elas vão dizer exatamente até onde vão os nossos direitos e quais são eles. E a gente também tem a jurisprudência. O que isso significa? O conjunto de decisões que os juízes, os magistrados, os tribunais, eles estão dando em casos de pessoas com autismo. Então, aqui a gente vai falar, quando eu for mencionar os direitos das pessoas com autismo, a gente vai falar um pouquinho sobre qual é a fonte desses direitos. Então, às vezes eu vou falar que isso vem da lei, às vezes eu vou falar que isso vem de uma jurisprudência ou de um conjunto de decisões sobre aquele assunto, tá bom? E uma outra coisa que você precisa entender é que o direito ele é dinâmico, ou seja, não existe causa ganha. Muitas vezes a gente se depara com essa situação que uma pessoa ela observa que ela tem um direito de fato e que a lei está dizendo assim, ou a jurisprudência está dizendo assim, e então ela automaticamente chega à conclusão de que se ela precisar entrar com uma ação, é causa ganha. Bom, isso não existe, tá? Não existe causa ganha. Por quê? Porque, como eu disse, o direito é dinâmico, os juízes podem entender que num determinado caso aquele direito não se aplica, então precisa ter muita atenção com isso. E eu estou explicando isso aqui para vocês porque, embora a gente vá falar de alguns direitos, é claro que esses direitos, eles às vezes podem encontrar algumas limitações, tá bom? Eu vou mencionar algumas delas aqui para vocês, mas é importante que vocês acessem o artigo que o meu site disponibiliza a respeito desse assunto. Lá vocês vão encontrar muito material disponível e também o material que vai ser veiculado durante esses vídeos dessa série, tá bom? Então, é isso aqui por hoje. Espero que você possa acompanhar os próximos vídeos e conhecer melhor os seus direitos. Aquele abraço!